Olá, aprendentes! Tudo bem com vocês? Faremos neste vídeo o estudo das duas primeiras leis da termodinâmica. Inicialmente, iremos falar da lei zero da termodinâmica, que diz respeito ao equilíbrio térmico. Se A está em equilíbrio térmico com B, dizemos então que a temperatura de A é igual à temperatura de B. Também está em equilíbrio térmico com C. Logo, podemos dizer que a temperatura de A é igual à temperatura de C. Logo, podemos concluir que B está em equilíbrio térmico com C. Logo, a temperatura de A é igual à temperatura de B, que é igual à temperatura de C. É bom lembrar que o calor é transmitido de um meio para outro, ou seja, do meio mais quente para o meio mais frio. Vamos agora verificar a primeira lei da termodinâmica, que diz respeito à conservação da energia. Nós vamos então estudar este sistema. Observe que nós temos aqui um sistema hermeticamente fechado, contendo uma determinada quantidade de gás. Vamos pensar de acordo com Kleiber. Nós aprendemos que a pressão vezes o volume é igual à quantidade de matéria, no caso a quantidade de gás contida no sistema, vezes a constante dos gases, que nós chamamos de R, vezes a temperatura. Como temos um recipiente fechado, nós sabemos que aqui existe uma determinada quantidade de gás que nós vamos chamar de N, que é o número de mol existente aqui dentro. É uma quantidade fixa, pois o sistema encontra-se hermeticamente fechado. R é a constante dos gases. Como este pistão móvel e sem atrito está em equilíbrio com o meio externo, dizemos então que a pressão está constante. Logo, restam duas variáveis: o volume, que se encontra-se na equação no primeiro membro, e a temperatura, que encontra-se no segundo membro. Como trata-se de uma equação? Se nós variarmos a temperatura, irá variar o volume, ou seja, este pistão móvel irá deslocar de acordo com a diferença de temperatura. Observe que trata de variáveis de estados diretamente proporcional para manter o equilíbrio desta equação. Vamos pensar assim: se nós adicionarmos uma quantidade de 10 joules de calor a este gás, nós iremos observar o deslocamento do pistão, aumentando com isto o volume. A este aumento de volume é que nós chamamos de trabalho, e nós convencionamos como sendo um trabalho positivo, pois trata-se de um aumento de volume. Vamos imaginar que de todo o calor fornecido ao gás, 10 joules, 8 joules foram transformados em trabalho. Como estamos estudando a lei da conservação da energia, os 2 outros joules restantes serão convertidos em energia interna. Logo, este gás irá aumentar a sua energia interna em 2 joules. E isto diz respeito ao aumento da temperatura, que aqui é representado como sendo a variação da energia interna. Positivo, por quê? Porque o gás está aumentando a temperatura. Logo, podemos assim escrever que a variação da energia interna é igual a 2 joules. Nós
podemos, então, escrever a primeira lei da termodinâmica assim, que a quantidade de calor Q é igual ao trabalho realizado, neste caso, do gás sobre o meio, mais a variação da energia interna. Observe que nós temos aqui uma adição de calor ao gás. Quando esta quantidade de calor for positiva, dizemos então que o gás absorveu calor. Observe que ao absorver calor, realizou-se trabalho. Logo, quando este trabalho for positivo, dizemos então que o gás realizou trabalho sobre o meio, e isto é observado através do aumento de volume. E quando a variação da energia interna for positiva, dizemos então que o gás aqueceu, isto em virtude do aumento da temperatura. Nós podemos pensar em um outro recipiente contendo uma determinada quantidade de gás, ou seja, uma quantidade fixa, onde não há perda de gás, onde tem o seu R constante, o N constante, e como está em equilíbrio, nós podemos dizer que a pressão externa é igual à pressão interna. Qualquer aumento ou diminuição de volume irá alterar a temperatura. Vamos então retirar deste gás 10 joules de calor. Uma retirada de menos 10 joules. Está saindo o calor do gás. E ao retirarmos calor do gás, nós estamos observando uma diminuição de volume. E a esta diminuição, nós atribuímos a realização de trabalho do meio sobre o gás. Como está havendo diminuição de volume, dizemos então que esse trabalho é um trabalho negativo. Vamos então atribuir um valor numérico para esse trabalho. Vamos então dizer que esse trabalho foi de menos 4 joules. Como nós estamos trabalhando a primeira lei da termodinâmica, que trata-se de lei da conservação de energia, podemos então concluir que houve uma retirada de energia do gás. Logo, houve uma diminuição de temperatura. E a esta diminuição de temperatura refere-se a uma variação da energia interna negativa, que vamos atribuir o valor de menos 6 joules. Logo, utilizando da primeira lei da termodinâmica, uma quantidade de calor negativa é igual a uma quantidade de trabalho negativo, uma variação da energia interna também negativa. Vamos, então, estudar os sinais quando retirarmos calor de um sistema. Quando o calor for negativo, dizemos, então, que o gás liberou calor. Quando o trabalho for negativo, dizemos que o gás sofreu um trabalho, logo, é percebido através da diminuição de volume. E quando a variação da energia interna for negativa, dizemos então que o gás resfriou, ou seja, diminuiu a sua temperatura. Existem casos em que o calor não será transmitido para o sistema. Quando esse sistema for hermeticamente fechado, isolado do meio, dizemos então que esta troca de calor é igual a zero. E a isto damos o nome de transformação adiabática, onde não há troca de calor do sistema com o meio. E quando não houver variação de volume, em outras palavras, e quando não houver realização de trabalho, dizemos então que trata-se de uma transformação isovolumétrica ou isométrica. A variação de volume é igual a zero. E quando a variação da energia interna for igual a zero, que é caracterizado como uma transformação isotérmica, onde não há variação de temperatura. Nós vamos estudar alguns casos
desta transferência de calor para um determinado sistema para observar a lei da conservação da energia, a lei primeira da termodinâmica. Quando a quantidade de calor P for superior à quantidade de energia convertida em trabalho, pois bem, dispomos de um sistema hermeticamente fechado. Se nós adicionarmos a este sistema, por exemplo, 10 joules de calor, nós vamos observar um aumento de volume. Dizemos então que houve realização de trabalho. Vamos imaginar que esta quantidade de trabalho realizada é de mais 8 joules. Resta saber que este calor foi transformado em trabalho, mas ainda restam 2 joules de calor. Estes 2 joules de calor foram convertidos em variação da energia interna. Logo, podemos concluir que houve uma variação de energia interna positiva, portanto, houve um aumento da temperatura. Mas quando a quantidade de calor for inferior à quantidade de energia convertida em trabalho, dispomos de um sistema hermeticamente fechado. Se nós fornecermos a esse sistema 10 joules de calor, vamos observar aqui uma realização de trabalho, aumento de volume. E esse trabalho foi calculado através dessa área como sendo de mais 12 joules. Veja bem, nós não estamos estudando a primeira lei da termodinâmica, lei da conservação da energia. Por que a quantidade de trabalho foi maior do que o calor fornecido? Neste caso, a energia interna do gás contribuiu para que o volume fosse de 12 joules. Isto significa dizer que o gás gastou a sua energia interna para fazer com que o trabalho realizado fosse de 12 joules. Logo, houve uma variação negativa de 2 joules da energia interna do gás. Ou seja, o gás perdeu energia interna. Neste caso, a quantidade de calor é menor do que o trabalho realizado. Observe que a variação da energia interna é menos 2 joules. Isto significa dizer que o gás diminuiu a temperatura. Vamos agora pensar quando a quantidade de calor for convertida somente em trabalho. Observe, um recipiente hermeticamente fechado contendo uma determinada quantidade de gás. Se nós adicionarmos a este gás 10 joules de calor, observe que houve realização de trabalho. Houve um aumento de volume, um trabalho positivo. Vamos imaginar que esse trabalho seja de 10 joules. O que isso representa? Representa dizer que todo o calor fornecido ao gás foi convertido somente em trabalho. Isto significa dizer que não houve variação da energia interna. Neste caso, a quantidade de calor é igual à quantidade de trabalho. E, como ΔU joules, não houve variação de temperatura. Logo, a temperatura do gás manteve-se constante, inalterada. Vamos agora analisar quando a quantidade de calor Q for convertida somente em energia interna. Dispomos de um gás em um recipiente hermeticamente fechado. Nós vamos travar o pistão e vamos adicionar uma determinada quantidade de calor igual a 10 joules. Observe que o pistão está preso. Ele não irá deslocar. Isto significa dizer que todo este calor fornecido ao gás será convertido em energia interna. Isto significa dizer que não houve variação de volume. Logo, a quantidade de trabalho realizado nesse sistema é igual a zero. Neste caso, a quantidade de calor é igual à variação da energia interna. Em outras palavras, todo o calor foi convertido em energia interna. Nota-se que houve um aumento da energia interna, portanto, houve um aumento da temperatura. Logo,
irá aumentar a temperatura do gás. Vamos agora pensar. Quando a quantidade de calor que não for transferido ao sistema, a energia interna irá converter em trabalho. Veja bem, eu disponho de um sistema e nós não vamos fornecer calor a esse sistema. Observe que ele está hermeticamente fechado. Mas no decorrer do tempo, nós vamos observar que não houve fornecimento de calor do gás, mas houve um aumento do volume. Isto significa dizer, como a quantidade de calor transferido é igual a 0 joule, não houve transferência de calor e houve a realização de trabalho, podemos então informar que este trabalho foi realizado graças à energia interna do gás. Daí, nós podemos dizer que o trabalho realizado foi de 2 joules. Em outras palavras, o gás gastou 2 joules da sua energia interna para realizar esse trabalho. Logo, a variação da energia interna é de menos 2 joules. Com isto, podemos concluir que o trabalho positivo é igual à variação da energia interna. Em modo, 2 joules de trabalho é igual a 2 joules de variação da energia interna. Observe que houve uma diminuição da energia interna e, consequentemente, houve diminuição da temperatura. Vamos agora resolver alguns exercícios para consumar o nosso aprendizado. ITA 2011. São descritos abaixo 2 experimentos, 1 e 2, nos quais a sublimação completa de uma mesma quantidade de dióxido de carbono no estado sólido a 25 graus Celsius. O processo 1 é realizado no recipiente hermeticamente fechado, de paredes rígidas e indestrutível. O processo 2 é realizado em cilindro provido de pistão, cuja massa é desprezível e se desloca sem atrito. A respeito da variação da energia interna do sistema, ΔU, calor, Q e trabalho, W, nos recipientes 1 e 2, assinale a opção que contém a afirmação errada. Observe que nós estamos analisando a sublimação do dióxido de carbono, que nada mais é do que a passagem do estado físico do CO2 sólido para o estado físico do CO2 gasoso. Em outras palavras, o dióxido de carbono sólido irá absorver calor para transformar em dióxido de carbono gasoso. Isto é que nós chamamos de sublimação. Vamos analisar o processo 1. No processo 1, foi realizado num recipiente hermeticamente fechado, de paredes rígidas. Isto significa dizer que o volume é constante. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor é igual à quantidade de trabalho mais a variação da energia interna. Isto no processo 1. Para facilitar o raciocínio, nós vamos atribuir valores numéricos. Vamos imaginar que para fazer a sublimação foram adicionados um total de 10 joules de calor. Como o recipiente é hermeticamente fechado, isto significa dizer que não vai haver variação de volume. Logo, o trabalho realizado no processo 1 é igual a 0. Isto significa dizer que todo o calor fornecido ao sistema foi convertido em energia interna, que é de 10 joules. Vamos agora analisar o processo 2. Ele está falando que trata-se de um cilindro provido de pistão, com massa desprezível e se desloca sem atrito. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, nós podemos então também atribuir valores numéricos. E vamos atribuir a mesma quantidade de calor de 10 joules. Como trata-se de um pistão móvel,
Dizemos então que vai haver aumento de volume, porque eu forneci calor ao sistema. E houve aumento de volume. E a esse aumento de volume, que está relacionado diretamente a trabalho, dizemos então que o trabalho é de mais 4 joules. Para manter a igualdade da primeira lei da termodinâmica, nós podemos deduzir que a variação da energia interna será de mais 6 joules. A partir daí, eu posso analisar as alternativas. Lembre-se, ele quer a afirmação errada. Na letra A quantidade de calor 1 é maior do que zero. A quantidade do calor 1 é a quantidade de calor no processo 1. Observamos que é mais 10 joules. Esta alternativa é a alternativa verdadeira. Letra B. O módulo do trabalho 2 é maior do que o módulo do trabalho 1. Basta observar nos valores que nós atribuímos nos exemplos, no processo 1 e no processo 2. Observe que a quantidade de calor 2 é maior do que a quantidade de calor 1. Portanto, é verdadeiro o item B. Item C. A variação da energia interna de 1 é maior do que a variação da energia interna de 2. Olhando para os valores, a variação da energia interna de 1 é maior do que a variação da energia interna de 2. Portanto, está correto a letra C. Letra D. O módulo do trabalho no processo 2 é diferente de zero. Observando os valores atribuídos. No processo 2, nós temos um trabalho cujo módulo é 4, que é diferente de zero. Portanto, a letra D também está correta. E para concluir, vamos analisar a letra E. O módulo do trabalho 2 é igual à quantidade de calor 2. Observe nos valores atribuídos. O módulo do trabalho no processo 2 é 4. A quantidade de calor no processo 2 é igual a 10. Logo, este módulo é diferente da quantidade de calor. Esta é a alternativa errada. Vamos resolver este outro exercício. ITA 2009. 2 cilindros, 1 e 2, são providos de pistões, cujas massas são desprezíveis sem atrito. O mol de um gás ideal é confinado em cada um dos cilindros 1 e 2. São realizados posteriormente 2 tipos de expansão, descrito a seguir. Letra A. No cilindro 1 é realizada uma expansão isotérmica a temperatura T e a um volume V até um volume 2V, contra uma pressão externa constante P. Letra B. No cilindro 2 é realizada uma expansão adiabática de um volume V até o volume 2V, contra uma pressão externa constante P. Determine os módulos das seguintes grandezas: ΔU, variação da energia interna, Q, calor, e W, trabalho, para os 2 tipos de expansão. Vamos, então, analisar a letra A. Trata-se de uma expansão isotérmica, temperatura constante, onde o volume será duplicado e a pressão externa é constante. Se a temperatura é constante, temos então ΔT igual a zero. Se não houve variação de temperatura, podemos dizer que a variação da energia interna é igual a zero. Nós sabemos da primeira lei da termodinâmica que a quantidade de calor Q é igual à quantidade de trabalho W mais a variação da energia interna. Como trata-se de processo isotérmico, variação da temperatura zero, variação da energia interna zero, podemos concluir que a quantidade de calor será convertida totalmente em trabalho. Mas como esse trabalho é um trabalho a pressão constante, nós podemos escrever assim, que a quantidade de calor no cilindro 1 é igual à quantidade de trabalho no cilindro 1. Como trata-se de pressão constante, o trabalho é definido como sendo a pressão vezes a variação de volume. Daí, eu posso determinar as grandezas pedidas. O módulo da variação da energia interna é zero, pois não houve variação de temperatura.
O módulo da quantidade de calor é o mesmo que o trabalho, que é a pressão vezes a variação de volume. E o módulo de trabalho é igual à pressão vezes a variação de volume. Na letra B, nós temos aqui uma expansão adiabática. Isto significa dizer que não há transferência de calor. Trata-se de um sistema isolado. Esta quantidade de calor é igual a zero. Da primeira lei da termodinâmica, temos que a quantidade de calor é igual à quantidade de trabalho mais a variação da energia interna. Como a quantidade de calor é igual a zero, porque trata-se de uma expansão adiabática, nós podemos, então, transformar esta equação assim. Mantendo-se o trabalho no segundo membro, positivo, eu vou passar para o primeiro membro. A variação da energia interna, que está no segundo membro positivo, vai passar para o primeiro membro negativo. Daí eu digo que a variação da energia interna no cilindro 2, observe que é uma variação negativa, é igual ao trabalho realizado no cilindro 2. Como trata-se de pressão constante, nós definimos o trabalho como sendo a pressão vezes a variação de volume. Daí, nós podemos então determinar os módulos pedidos neste item B. O módulo da variação da energia interna é igual ao trabalho, que é P vezes ΔV. O módulo da quantidade de calor é zero, porque trata-se de um sistema adiabático. E o módulo do trabalho é a pressão vezes a variação de volume. E para concluir o nosso estudo, faremos esta última questão do hino 2016. Um sistema é composto por dois balões idênticos, porém inquebráveis, A e B, os quais estão conectados por meio de um tubo, também resistente, no qual se encontra uma válvula, tipo torneira. Este sistema encontra-se isolado termicamente do universo. Inicialmente, as condições do sistema são as seguintes: temperatura constante, a válvula encontra-se fechada, o balão A contém um mol de um gás ideal monoatômico e o balão B encontra-se perfeitamente evacuado. No tempo t igual a zero, a torneira é aberta, repentinamente permitindo que o gás se expanda em direção para o balão B, por um orifício pequeno. Indique qual das alternativas abaixo é correta. Veja bem, vamos então analisar cada uma das alternativas. Na letra A, o balão B quebra-se-á devido ao impacto do gás ideal, liberando bruscamente contra sua parede. Ele falou no enunciado que trata-se de balões resistentes inquebráveis. Então, não há quebra de balão. Portanto, este item é um item falso. Vamos analisar o item B. O trabalho gerado pela expansão do gás aquecerá o sistema. Vamos voltar ao enunciado e observar que a temperatura é uma temperatura constante. E outra coisa, não há realização de trabalho, porque o gás ele saiu de um meio e foi para o outro meio evacuado. Ele migrou sem realizar trabalho. Isto significa dizer que houve uma expansão livre, e em uma expansão livre, o trabalho realizado é igual a zero. Portanto, este item é um item falso. Houve expansão, mas não houve geração de trabalho. E não houve aquecimento, porque trata-se de temperatura constante. Logo, letra B, falso. Letra C. O gás em expansão absorverá calor da vizinhança, fazendo o sistema se resfriar? Mais uma vez, trata-se de uma temperatura constante. Se a temperatura é constante, nós podemos dizer que não houve variação de temperatura. Logo, o gás não absorverá calor. Portanto, esse item é um item falso. Letra B. O valor da variação da energia interna, ΔU, será igual a zero? Nota-se que a temperatura é constante. Se não houver variação de temperatura, não haverá variação da energia interna. Logo, o ΔT
é igual a zero, isto significa dizer que a variação da energia interna é igual a zero. Este item é o item correto. Podemos então assinalar como correto. E para concluir, nós vamos analisar a letra E. Na expansão, o valor da energia interna, ΔU, do sistema, será menor do que zero? Olha, temperatura constante. Isto não há variação de temperatura. Se não houver variação de temperatura, não haverá variação da energia interna. Logo, esta variação da energia interna é igual a zero e não menor do que zero. Este é o item falso. Caso tenha gostado do vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal. Clique no sininho, que é para ser avisado de novos vídeos. Bons estudos e até lá no nosso canal.